21º dia. A urgência dos tempos havia obrigado os cátaros a se expor publicamente, ato que causaria mais cedo ou mais tarde o inevitável ataque da Igreja Católica. Os beneditinos, cluniacenses e cistercienses começaram logo a elevar seus protestos. Já em 1119, aquele ano quando os 9 golem se instalam no Templo de Salomão, o Papa Calixto II fulmina a excomunhão contra os hereges de Tolosa. Mas tais medidas não surtiam efeito algum. Em 1147, o abade de Claraval, São Bernardo, chefe golem da conspiração templária, percorre o Languedoc, recebendo em todos os lados mostras de hostilidade por parte do povo e da nobreza senhorial. Desde então, será o Cister quem se encarregará de avivar os ódios e formar um novo povo perseu para destruir o dragão occitano. Mas os cátaros, longe de se acuar com as ameaças, convocavam em 1167 um concílio geral em São Félix de Caramã. Ali, resolvem repartir o país do mesmo modo que a Igreja Católica em bispados e paróquias. A Igreja Cátara, então, se organizava em base a bispos, presbíteros, diáconos, irmãos maiores, irmãos menores, etc. E dava argumentos superficiais aos que sustentavam a acusação de heresia. Porém, do ponto de vista interno, somente existiam 2 grupos, os crentes e os eleitos. Os crentes constituíam a massa de quem simpatizava com o catarismo ou professavam sua fé, mas sem alcançar a iniciação do Espírito Santo que caracterizava os eleitos. Estes últimos, em compensação, haviam sido purificados pelo Espírito Santo, e por isso os crentes os chamavam puros, ou seja, cátaros. Há de se esclarecer que a iniciação ao mistério cátaro, sendo um ato social como toda iniciação, se diferenciava das iniciações aos mistérios antigos, em que a forma ritual estava reduzida ao mínimo. Em efeito, os cátaros, os homens puros ou iniciados, tinham o poder de comunicar o Espírito Santo ao crente por meio da imposição de mãos, com o qual este poderia converter-se também em um cátaro. Para que tal milagre ocorresse, necessitava dispor de uma câmara hiperbórea, na que o crente se situava e recebia o consolamento das mãos do homem puro. Mas a câmara hiperbórea não era nenhuma construção material, como os templos dos golem, senão um conceito da sabedoria hiperbórea dos atlantes brancos, cuja realização constituía um segredo zelosamente guardado pelos cátaros. Para seu esclarecimento, Dr. Signagel, lhe direi que consistia os mesmos princípios que já expliquei no 3º dia, como fundamentos do modo de vida estratégico, ou seja, o princípio da ocupação, o princípio do cerco e o princípio da muralha estratégica. No conceito da câmara hiperbórea intervinham 3 princípios mencionados, e sua realização podia efetuar-se em qualquer lugar. Ainda que, repito, a técnica lítica, que somente requeria a distribuição espacial de umas poucas pedras sem talhar, era secreta. Assim, com somente umas pedras em suas mãos, os cátaros iniciavam os crentes no mistério do Espírito não criado. E como verdadeiros representantes do pacto de sangue, opondo deste modo a sabedoria ao culto, a muralha estratégica ao templo. Mas, se a forma ritual era mínima, o processo espiritual consequente alcançava a máxima intensidade durante a iniciação cátara.
O crente era consolado interiormente, ou seja, era sustentado pelo Espírito e se convertia em eleito. Mas eleito por quem? Por si mesmo. Porque os iniciados cátaros são autoconvocados para libertar seu espírito, os que se tenham eleito a si mesmo para alcançar a origem e existir. O crente, pois, não seria eleito pelos cátaros, nem sua transmutação dependeria somente do consolamento, senão que seu próprio espírito se elegeria e se investiria a si mesmo a pureza ao situar-se estrategicamente sob a influência carismática dos homens puros. A igreja cátara carecia de rituais, de templos e de sacramentos. Os cátaros somente permitiam a pregação, a exposição do Evangelho de Cristo Lucibel a todo homem crente. E resultava que a infatigável pregação estendia o catarismo dia a dia como uma epidemia pelo país de Languedoc, causando o consequente alarme da Igreja Católica, que via seus templos vazios e seus sacerdotes depreciados ou agravados. Os homens puros atribuíam ao êxito a aproximação do momento histórico em que apareceria o Graal, mas o que em princípio foi simples convicção um dia, quando o catarismo se encontrava no zênite da adesão popular, se tornou efetiva a realidade. Pelos fins do século XII, muitíssimos homens puros asseguravam ter visto fisicamente o Graal e recebido seu poder transformador. No condado de Foix, em plena região dos Pirineus, encontrava-se o senhorio de Ramon de Perella, que compreendia, além de castelos, aldeias e campos de cultivo, um pico montanhoso muito íngreme, em cujo cimo existia uma antiga fortaleza em ruínas. O nome daquele lugar era Montsegur, e seu senhor, assim como toda a sua família e seus súditos, se encontrava entre os crentes da igreja cátara. No ano de 1202, os homens puros solicitaram a Ramon de Perella que fizesse construir em Montsegur um estranho edifício de pedra, de forma pentagonal assimétrica. Imprópria para defesa, inadequada para habitar, esteticamente chocante. A obra estava concebida, entretanto, de acordo com a mais alta estratégia hiperbórea. Sua função não teria nada a ver com a defesa, a moradia ou a beleza, senão com o Graal, com a manifestação física do Graal. Montsegur seria uma área e referência, desde a qual os iniciados poderiam localizar o Graal e, inclusive, aproximar-se fisicamente a ele. Sua função não consistia, pois, em servir de depósito para guardar o Graal, porque o Graal não pode estar dentro nem fora de nada. Como é espírito eterno e infinito, a realidade do Graal está além da origem. Mas, ao localizar a origem, significa a libertação do espírito aprisionado na matéria. E para facilitar essa localização é que o Graal se aproxima dos homens adormecidos. E Montsegur iria ser, então, a muralha estratégica de onde se veria o Graal, se acharia a orientação à origem, se reencontraria o espírito a si mesmo e se escutaria novamente a voz do sangue puro. E o Graal falaria e revelaria à raça branca a identidade do rei de sangue puro, do imperador universal. Em síntese, doutor, de Montsegur, o Graal, como pedra, poderia ser encontrado e tomado pelos homens puros. Mas, enquanto eles permanecessem na muralha estratégica, o Graal não estaria dentro, mas fora. E Montsegur, pois assim,
exige a técnica da área referencial. Em troca, uma vez tomado fora, poderia ser transportado, se o desejasse, a qualquer outro lugar, pois a referência se conservaria enquanto existisse a área referencial cercada e os iniciados que a operem. Naturalmente, o Graal pode ser localizado sempre, de qualquer lugar que constitua uma praça liberada no espaço do inimigo, uma área ocupada das potências da matéria, segundo as técnicas da sabedoria hiperbórea dos Atlantes brancos. Um lugar onde não atue a ilusão do grande engano. Sim, doutor, de uma área estratégica semelhante em todo lugar, os iniciados hiperbóreos, sejam guerreiros sábios, homens de pedra ou homens puros, sempre que desejam, poderão achar o Graal de Cristo Lúcifer. Mas não fará mal insistir nisso. As muralhas estratégicas construídas, então, não serão nem parecidas às de Monte Seguro, posto que a disposição inconstante da matéria no espaço universal obriga a variar pontualmente a forma estratégica empregada. Como escrevi há 2 dias, quando Inocêncio II toma o controle do Vaticano, no ano de 1198, os planos da Fraternidade Branca estavam a ponto de concretizar-se. E nesses planos figurava como questão pendente, a que devia dar-se pronta solução, o cumprimento da sentença de extermínio que pesava sobre os cátaros. Em princípio, Inocêncio III enviava legados especiais a percorrer o país de Oc, enquanto inicia uma manobra destinada a submeter o rei de Aragão, Pedro II, à vassalagem de São Pedro, coisa que consegue em 1204. Naquele ano, Pedro II era coroado em Roma pelo Papa, quem lhe entrega as insígnias reais, manto, colóbio, cetro, globo, coroa e mitra. O ato seguinte lhe exige juramento de fidelidade e obediência ao pontífice, de defesa da fé católica, de proteção dos direitos eclesiásticos em todas as terras e senhorios, e de combater até a morte a heresia. Assim, ascende Pedro II, que não suspeita seu triste fim nas mãos dos cistercienses, e depois de receber a espada e cavalheiro das mãos de Inocêncio III, cede seu reino a São Pedro, ao Papa e a seus sucessores. A tudo isso, os legados haviam alertado os bispos leais aos Golem e efetuado um prolixo censo dos prelados autóctones, que não aprovariam jamais a destruição da civilização de Oc e que teriam que ser expurgados da igreja. Em 1202, os Golem consideram que as condições estão certas para executar seus planos e decidem tramar uma armadilha mortal ao conde de Tolosa, Raimundo VI. O mecanismo dessa armadilha aponta para brindar uma justificação para a iminente destruição da civilização de Oc e o extermínio cátaro. O artifício, idealizado para enganar a presa, é uma vítima propiciatória, um monge cisterciense da abadia de Frontfroid, chamado Pedro de Castelnau. Aquela sinistra personagem foi preparada muito bem para a função que teria de desempenhar. Sem sabê-lo, claro, pois aflorava em matérias tais como a crueldade, o fanatismo, o ódio, a heresia, etc. E para potencializar sua ação imprudente e intolerante, se lhe dotou de poderes especiais, que o poriam acima de qualquer autoridade eclesiástica, salvo do Papa. E se lhe ordenou inquirir sobre a fé dos occitanos. Em somente 6 anos, Pedro de Castelnau conseguiu angariar o ódio de todo um país. Em 1208, depois de sustentar uma disputa com Raimundo VI, pela causa da repressão violenta que reclamava contra a heresia cátara,
Pedro de Castelnau é assassinado pelos próprios Golem, e a responsabilidade do crime faz recair sobre o conde de Tolosa. A armadilha estava fechada. A resposta de Inocêncio III ao assassinato de seu legado seria a proclamação de uma santa cruzada contra os hereges occitanos. Logicamente, a convocação dessa cruzada foi encarregada pela congregação dos Cister. Herdeiro da região que os romanos denominavam Gália Narbonense e Carlos Magno, Gália Gótica, o Languedoc constituía um enorme país de 40 mil quilômetros quadrados, que fazia fronteira com o Reino da França, no oeste com a margem do Ródano e ao norte com o Forez, a Alvérnia, o Roneg e o Quercy. No século XIII, aquele país estava de fato e de direito sob a soberania do rei de Aragão. Entre os senhorios mais importantes se contavam o Ducado de Narbona, os condados de Tolosa, Foix e Berne, e os viscondados de Carcassona, Béziers, Rodas, Lussac, Albi, Nimes, etc. Além desses vassalos, Pedro II havia herdado os estados de Catalunha e os condados de Roussillon e Palars, e possuía direitos sobre o condado de Provença. Mas nem tudo termina aí. Pedro II, cuja irmã era esposa do imperador Federico II Hohenstaufen, havia casado 2 filhas com os condes de Tolosa, Raimundo VI e Raimundo VII, pai e filho, e correspondiam por seu próprio casamento com Maria de Montpellier, direitos sobre aquele condado de Languedoc. O compromisso do rei de Aragão com o país de Dioc não poderia ser, pois, maior. Os cistercienses chamaram a cruzada por toda a Europa depois da morte de Pedro de Castelnau, ou seja, desde 1208. Em julho de 1209, o exército mais numeroso que jamais se vira nessas terras cruzava o Ródano e marchava para o país de Dioc. Como chefe do mesmo, Inocêncio III nomeou a um golem que parecia surgido das entranhas do inferno, Arnaud Amalric, abade de Citeaux, o monastério principal da ordem cisterciense. O exército de Satanás, composto de 300 mil cruzados, logo se encontrava sitiando a pequena cidade fortificada de Béziers. A sentença de extermínio finalmente será cumprida. Horas depois, os defensores cedem uma porta e as tropas infernais conquistam a praça. Os chefes militares interrogam a Arnaud Amalric sobre o modo de distinguir aos hereges dos católicos, ao qual o abade de Citeaux responde: matai a todos, que logo Deus os distinguirá no céu. Nobres e plebeus, mulheres e crianças, homens e anciãos, católicos e hereges, a totalidade dos 30 mil habitantes de Béziers são degolados ou queimados nos momentos seguintes. O corpo de Béziers é o cordeiro eucarístico da comunhão dos cruzados, o sacramento de sangue e fogo que constitui o sacrifício ao Deus Criador uno e Yahvé Satanás. Castigo do Deus Criador condena a fraternidade branca, sanção dos Atlantes morenos, expiação de sacerdotes, vingança golem, escárnio hebreu, penitência católica. A matança de Béziers é arquetípica. Foi e será sempre que os povos de sangue puro intentam recobrar sua herança hiperbórea, até a batalha final. Depois de Béziers, cai Carcassona, onde são queimados 500 hereges, depostos os prelados autóctones, e acaba capturado e humilhado o visconde Raimundo Roger.
Pedro II chega a Carcassona para interceder por seu vassalo e amigo, sem conseguir coisa alguma do legado papal. Esta impotência dá uma ideia do poder que havia adquirido a Igreja naqueles séculos sobre os reis temporais. O rei de Aragão se retira então e se concentra em outra cruzada, que se está levando a cabo simultaneamente. A luta contra os mulá da Espanha. Acredita que participando dessa guerra, sua honra não se veria comprometida, como seria o caso se interviesse na repressão de seus súditos. Entretanto, a falta de honra já era grande, pois os abandonava em mãos de seus piores inimigos. Enquanto a cruzada Golem vai exterminando aos cátaros, castelo por castelo, e procura destruir o condado de Tolosa, Pedro II se enfrenta com êxito aos mulá na reconquista de Valência. Retorna ao final a Narbona, onde se reúne com os condes cátaros de Tolosa e de Foix, e com o chefe militar da cruzada, Simão de Montfort, e os legados papais. Novamente nada consegue, mas desta vez é posta em dúvida sua condição de católico e ameaçado com a excomunhão. Termina aceitando a repressão indiscriminada e confirmando a pilhagem efetuada por Simão. Convém que, se os condes de Tolosa e Foix não apostatassem do catarismo, esses títulos lhes seriam transferidos. Então Pedro II acreditava que a cruzada somente perseguia o fim da heresia e que sua soberania sobre Languedoc não seria questionada. É assim que, como prova de boa-fé, acerta o casamento de seu filho Jaime com a filha de Simão de Montfort. Mas Jaime, o futuro rei de Aragão, Jaime I, o Conquistador, tem somente 2 anos. Pedro II o entrega a Simão para sua educação, ou seja, como refém, e este se apressa a colocá-lo atrás dos muros de Carcassona. Na sequência, Pedro II se une na luta contra os almohades, junto ao rei de Castela, Afonso VIII, e permanece 2 anos dedicados à reconquista da Espanha. Logo depois de cumprir um destacado papel na Batalha das Navas de Tolosa, regressa a Aragão, onde o espera a triste surpresa de que os cruzados de Cristo haviam repartido suas terras entre si e ameaçam solicitar a proteção do rei da França. Arnaud Amalric, o abade de Citeaux, é agora duque de Narbona, e Simão de Montfort é o conde de Tolosa. Finaliza 1212, quando Pedro II reclama a Inocêncio III pela ação de conquista aberta que os cruzados estão levando a cabo em seu país. O Papa trata de entretê-lo para dar tempo aos Golem de completar a aniquilação do catarismo e a destruição da civilização de Oc. Mas, ante a insistência do monarca aragonês, acaba por mostrar seu verdadeiro jogo e o excomunga. Assim, Inocêncio III, que em 1204 o coroava e nomeara gonfaloneiro, ou seja, alferes maior da igreja, agora considerava que ele também é um herege. Mas seria ingenuidade esperar que um golem, somente interessado em cumprir com os planos satânicos da Fraternidade Branca, fosse atuar de maneira diferente. De pronto, Pedro II compreende tudo e marcha com o exército improvisado a socorrer o conde de Tolosa. Mas já é tarde para combater os poderes infernais. Quem havia vivido de olhos fechados para a verdade, havia voltado débil para sustentar a mira do grande enganador. Pedro II reagiu, mas suas forças somente alcançavam para morrer. E o que fez na Batalha de Muret contra Simão de Montfort, em setembro de 1213. Morre incompreensivelmente no meio de um grande desastre estratégico
no qual resulta destruído o exército aragonês e sepulta definitivamente a última esperança da Occitânia cátara. Boa noite a todos, encerramos hoje esse estudo e na próxima oportunidade vamos estudar o 22º dia da Carta de Belicena Vilca. Muito obrigada.